E aí, galera, tudo bem? Professor André aqui para mais uma aulinha. Então, dessa vez, aula 17 e 18, ângulos em uma circunferência, página 131. É uma parte de geometria, né? E a gente vai focar agora nessa aula em ângulo central e em ângulo inscrito. Então, a gente tem o ângulo central e o ângulo inscrito de uma circunferência. Então, são essas três possibilidades aqui, né, para início de conversa. O que seria um ângulo central? É um ângulo, né, onde, se você for pegar o setor circular que forma, o ângulo beta, ele é formado pelos dois raios aqui, né? Então, o ângulo se encontra no centro da circunferência, certo? Então, ele faz referência ao arco que está aqui, tá vendo? Então, o ângulo central está olhando, a gente pode usar esse termo, olhando para esse arco AB, ele vale beta. Qualquer ângulo que estiver inscrito, né? O que é um ângulo inscrito? É um ângulo que está olhando, né, para esse arco AB, né? Olhando é porque ele tem início no PA e tem final no PB aqui, tá? Olhando para o mesmo arco. E aqui eu chamei de alfa, né? Esse ângulo inscrito. O que significa inscrito? Que o ângulo ele tem como base um ponto da circunferência, não do centro. Então, o ângulo central ele se localiza no centro. Ângulo inscrito, ele se localiza na circunferência, certo? Ângulo de segmento. Eu considero esse ângulo de segmento um caso bem específico desse ângulo central. Se você pegar esse ponto e trazer ele para cá, para o ponto A, ele é o ângulo de segmento, né? Quer dizer que ele faz parte, uma das retas que formam um ângulo é a reta perpendicular, né? Que passa a reta perpendicular da circunferência. E aí a propriedade importante dessa aula, a mais importante, é o seguinte: o ângulo, se um ângulo inscrito e um ângulo central olham para o mesmo arco, o ângulo inscrito vale a metade do ângulo central, tá? Então, de novo, se você tiver num exercício um ângulo inscrito, esse aqui é um ângulo inscrito, olha, faz parte da circunferência, e um ângulo central, cujo centro dele é o centro da circunferência, se eles olharem para o mesmo arco, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Aí ele colocou aqui, ó, alfa é metade de beta. Coloquei aqui um exemplo, fiz no aplicativo GeoGebra, eu acho que fica mais interessante. Ó, eu dei um exemplo, né, não é em que o ângulo central é 80 graus, tá vendo? Ele está olhando para esse arco aqui, ó. O ângulo central vale 80 graus. E o ângulo inscrito vale 40 graus, certo? Se eu mover esse ponto, ó, você pode verificar que o ângulo inscrito, mesmo que ele mude de lugar, ele continua igual. O ângulo inscrito, ele continua valendo 40 graus, certo? Até se ele se encontrar aqui, se ele for o mesmo ponto que esse outro, ó, ele continua valendo 40 graus. Do outro lado também, se ele for o mesmo do outro, vale 40 graus, tá? Então, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Sempre vai ser a metade, certo? Às vezes você vai ter essa configuração aqui, né? Em alguns exercícios, ó. E essa reta é a mesma reta. Esse segmento B' centro é o mesmo desse aqui. Não tem problema, é só um outro caso desse aqui, certo? Isso aqui eu fiz agora, poderia ter pego outro aqui, ó. Quer ver? Ó, vamos fazer mais um. Então eu vou pegar um ponto aqui da circunferência, vou marcar um ponto. Esse aplicativo aqui, ele é meio cheio de regrinhas, né? Para eu construir um segmento, eu tenho que unir um ponto ao outro, ó. E eu vou unir com esse, certo? Formou um ângulo aqui. Quanto vale esse ângulo? A metade de 80, vai ser 40. Vamos conferir. Esse ângulo, olha lá, 40 graus, tá vendo aqui, ó? Vou para cá. Posso mover, ó, 40 graus, tá? Ele é o mesmo, ó. Então, é uma propriedade muito importante, tá? Dando sequência aqui, né, tem mais algumas coisinhas.
Esse aqui, o ângulo de segmento, é o que eu falei aqui, né? Ó. Então, se eu colocar esse ponto C coincidindo aqui, a gente pode dizer, entre aspas, que ele é um ângulo de segmento, né? Tá? Qual é o ângulo? Tem uma reta aqui que não mostra, né? Mas seria a reta perpendicular. Espera aí, que seria a reta perpendicular a esse aqui. Ah, eu fiz ao contrário, fiz perpendicular. Perpendicular a essa, né? Que eu acabei de construir. Eu não tenho 100% de domínio desse site ainda. Mas vamos lá. Continuando. Uma consequência, ou seja, só é válido porque vale o anterior, é essa aqui. Se você estiver olhando então para o arco AB, que vale 180 graus, dá para ver que é metade de uma circunferência, né? Ele falou aqui, ó, uma semicircunferência. A metade de 180 graus é 90, tá? Ah, uma justificativa, né? Tem alguns exercícios que falam exatamente sobre isso. Se você estiver olhando aqui, por exemplo, para uma tela de cinema, qualquer lugar que você pegue do cinema, você pode sentar em qualquer lugar, você consegue enxergar. O seu ângulo de visão tem que ser o mesmo, né, para enxergar. Então, qualquer lugar que você enxergue, tente olhar, você vai enxergar o mesmo tamanho de tela, o tamanho não muda. 40 graus, né, que é a metade do ângulo central. Continuando aqui, então, quadrilátero inscrito em uma circunferência. Então, como consequência também, né, se você tem um quadrilátero inscrito numa circunferência, a soma do alfa mais beta sempre vale 180 graus. Então, se você somar os ângulos opostos, né, de um quadrilátero, formam 180 graus, tá? Só que esse quadrilátero ele tem que ser inscritível, né? Os 4 pontos dele, os 4 vértices, tem que fazer parte da circunferência. Se isso acontecer, esses dois ângulos formam 180 graus, os outros dois também formam 180 graus, né? Poderia pegar o ângulo aqui com esse aqui, também vai formar 180 graus. Beleza? Então, essa é a teoria, certo? Espero que esse negocinho aqui tenha ajudado. E aí a gente vai para o exercício. Então, olha aqui. Vamos lá. Nas figuras abaixo, O é o centro da circunferência, calcule o valor do X. Então, se o arco é 80 graus, o arco ele faz referência ao ângulo central, né? Se ele fala que o arco é de 80 graus, quer dizer que o ângulo central é 80 graus. E aí você quer saber o ângulo aqui. Lembra, o ângulo inscrito, e esse ângulo é o ângulo inscrito, é a metade do ângulo central. Próximo. De novo, ó, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. De novo, ó, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. O arco, ele sempre faz referência ao ângulo central. De novo, esse é um ângulo inscrito. O ângulo central seria esse aqui, né? Seria um ângulo aqui. Ah, agora ele está procurando o outro ângulo aqui, né? Do outro lado. É só fazer um joguinho ali que também dá para resolver. Do outro lado, dois ângulos inscritos, eles estão olhando para o mesmo arco AB aqui, tá vendo? Ó, 48 e o X, eles olham para o mesmo arco, então eles são iguais, né? Tipo esse aqui que eu fiz agora aqui, ó. Se eu pegar esse ângulo e esse ângulo, eles estão olhando para o mesmo arco, ó. Então eles são iguais. Mais um. Aqui, ó, esse ângulo que ele chamou de ângulo de segmento, né? Ele é um ângulo inscrito do arco AB. Então ele é a metade do ângulo central. Agora esse aqui a gente vai somar os ângulos opostos de um quadrilátero de um quadrilátero inscritível numa circunferência. Está inscrito numa circunferência. Isso aqui, pessoal, na aula depois eu mostro para vocês com mais tempo, né? Conversando, dialogando, mas isso aqui dá para ser mostrado usando duas vezes esse conceito de ângulo inscrito metade do ângulo central. Se você usar duas vezes, uma para cada lado, você consegue mostrar que a soma de 88 mais esse complemento aqui, esse suplemento aqui, y, né? Tem que pôr um y aqui, né? Tem que formar 180 graus. Aí você vê quanto falta para 180 e vai ser esse aqui, né? Certo? Esse aqui não é complicado, não. Próximo. Calcule a medida do ângulo alfa, está aqui,
dado que as retas AB e AD são tangentes à circunferência. Ou seja, aqui você pode montar um ângulo de segmento, né? De centro O e que o ângulo BCD mede 53 graus. Então, ele não colocou o valor do ângulo BCD, mas esse ângulo é 53 graus. Aí você tem que montar aqui. Também não é complicado, você usa o ângulo de segmento de cada lado aqui, né? E o último, vamos passar isso aqui para cá. Pessoal, olha aqui. Então, você tem aqui o centro está aqui, certo? Mas o que você pode usar aqui olha lá, você tem que encontrar o valor do arco X. E esse ângulo de 80 graus, você não faz referência ao arco X, porque para fazer referência ele teria que estar aqui no centro. Essa figura ela é bem interessante e cai em bastante vestibular, em bastante situações. O que você teria que fazer aqui, pessoal? Vou dar uma dica, hein? Ó, aqui. Constrói aqui dois ângulos inscritos, ó, certo? Tá vendo aqui, ó, um ângulo inscrito, olhando para esse arco X. Outro ângulo inscrito olhando para o arco X. Quais são? Que ângulo, professor? Não estou enxergando esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Estão olhando para o mesmo arco, certo? Acho que a partir daí dá para a gente ter uma ideia, resolver bem, porque aqui também tem ó, o valor do outro lado, né? Então, seria legal a gente relacionar com o centro aqui também, né? Você traçar uma relação com o centro, porque é a partir do centro que você vai poder usar o 98 graus, certo? Mas é isso aí. Depois tem o dever, né? Junto com essa aula que eu estou gravando agora, eu vou colocar o dever que vocês fizeram, que falta fazer. Então, vamos deixar em ordem, pessoal, para evitar segundas coisas, segundas aborrecimentos, né? Vamos lá. Então, o dever. Dever mínimo, olha lá, do 1 ao 3 e do 7 ao 9, certo? Mas como esses exercícios, eles são assim meio que raciocínio, né? Usam pouca conta, eu acredito que vocês possam também fazer os exercícios complementares, certo? Na nossa aula, nossa aula não de terça, nossa aula de quinta e sexta-feira, né? Porque terça eu estou gravando na segunda, né? Se der tempo, terça, tudo bem, mas nossa aula de quinta e sexta-feira, a gente vai fazer a correção dessa tarefa também. Se tiver alguma dúvida, vocês deixem anotada essa dúvida aí. Então é isso aí. Bom dia, bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau.